Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso canal Rally Brasil, o canal do Rally para todos. Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer aí aos nossos apoiadores, né? A Plena Visão, Vistoria de Veículos, a D1, né? Agora é a Denim 1 também, substituindo a marca, a Street Motors, né? Que faz a manutenção dos meus carros, SFI Chips, onde eu chipei a minha Pajero Dakar. Vocês viram o vídeo aí, ficou muito bacana. Uhum. E foi legal, a gente vai fazer coisas mais interessantes ainda com o carro. Foi uma experiência que a gente fez com a Pajero e gostei muito. E aí, nesse vídeo com a Pajero, a gente, tanto nesse vídeo da Pajero quanto na prova lá do Mitsubishi Motorsports na Fazenda Coronel Jacinto, onde choveu, a gente viu que técnicas de pilotagem tá fazendo falta. Então a gente gostaria aí né, de estar lançando aí para vocês aí, vou dar algumas dicas de pilotagem nesse treinamento hoje, e vamos falar de treinamento, de tudo, qual é o plano que a gente tem aí, para poder estar ajudando vocês a ter um desempenho melhor, tá? Bom, antes deixa eu dar uma notícia aí para vocês. Nós tivemos ontem uma reunião, nós temos periodicamente aí uma reunião dos organizadores de rally de regularidade, a Associação Brasileira de Rally, de Organizadores de Rally de Regularidade, né? Então ela chama BROR, né, Organização de Regularidade, e a gente teve a presença aí do novo presidente da CBA, o Giovanni. Giovanni acabou de ser eleito aí, então ele está 19, 20 dias agora aí comandando a CBA. Então são várias mudanças boas aí para nós competidores. E é a primeira vez que a gente tem, é a segunda vez, né? O Dadai também participou da nossa reunião virtual aí dos organizadores. E agora o Giovanni veio trazendo, né, ideias novas aí, ideias interessantes. Então essa abertura que começou com o Dadai agora continua mais ainda agora com o Giovanni. Então agradeço aí essa participação e a gente vai ver se a gente consegue coisas melhores e para deixar o rally ainda mais conhecido, mais interessante, né? Então são boas novidades aí. Amanhã nós temos mais uma reunião dessa turma aí, dos organizadores, para a gente mostrar as propostas aí para o novo presidente da CBA. Então vamos aproveitar a oportunidade para a gente poder fazer o rally estar crescendo. Uhum. E para fazer o rally crescer, o que a gente precisa? A gente precisa de competidores que sejam, né, bastante competitivos, que tenham um bom nível técnico. Foi criado também semana passada, ou semana retrasada, mais ou menos aí, um grupo de navegadores que estão disponíveis. Então, quem precisar de um navegador experiente, seja para regularidade, para Copa Baixa, para rally de cross country, rally dos sertões, RN, tem várias provas aí, então tem uma lista de bons navegadores. Então, quem quer começar e não tem ninguém conhecido, né, entre em contato aí, né, manda notícia aí, manda e-mail aí pelo canal aí para a gente poder estar indicando pessoas adequadas ao que você espera, né? Porque o ideal é que o casamento ali, a parceria, né, melhor dizendo, entre navegador e piloto, seja uma parceria construtiva, uma parceria que os dois se deem bem. Afinal vocês estão participando do rally para se divertir, uhum, e para tentar ganhar, né? Todos estão lá para tentar ganhar. Então cada um tem que fazer a sua parte aí, tem que andar cada vez melhor para poder chegar nesse nível aí, né? Nós tivemos aí nesse Dakar aí uma excelente experiência, foi uma experiência maravilhosa de estar podendo andar entre os
pilotos da ponta, né? Por isso eu agradeço muito ao piloto aí, o Marcelo Gastaldi, que fez uma pilotagem espetacular. E vamos tocando aí, né? Vamos tentar passar um pouco dessa experiência, a experiência que eu tenho, já são 36 anos fazendo rally, e eu sempre fui um inconformado com o status quo, né? Assim, eu sempre acho que eu ainda posso melhorar, sempre tem alguma técnica nova que alguém surge, que alguém cria, alguém começa a fazer de um jeito melhor, um jeito diferente, e às vezes esse jeito diferente produz um resultado mais interessante, né, o cara acaba sendo rápido, e a gente tem visto isso aí bastante na Fórmula 1. Então a gente vê aí, sempre surge um piloto que está batendo recorde, né? Você vê que nós começamos na Fórmula 1 aí no Brasil com Emerson Fittipaldi, depois foi o Wilson, depois teve o Alex Dias Ribeiro, que foi também, aí foi o Nelson Piquet. Foi o Nelson Piquet, mas teve o Ingo Hoffmann, que Teve foi também, andou lá com o Fittipaldi. Aí nós tivemos o Emerson foi bicampeão, o Nelson Piquet foi tricampeão, aí veio o Ayrton Senna, que era uma alegria todo domingo, né, que a gente podia ver lá a corrida, ele dando show. E você vê que o Ayrton Senna, assim como o Nelson Piquet, assim como o Emerson acho que na sua quarta prova já estava lá andando na frente, acho que, não sei se ele ganhou na quarta prova dele, foi assim, faltou estudar um pouquinho dessa história, relembrar um pouquinho, né? Mas você vê que os pilotos brasileiros se destacaram, foram lá, fizeram diferente. E o que esses caras fizeram diferente para ganhar, né? Como é que eles conseguiram chegar lá e com tantos pilotos no mundo, tantos pilotos, né? Ou seja, para o cara chegar na Fórmula 1, o cara é tem bom. Que ser bom, O cara é bom. O cara tem que ser um piloto top, certo? né? Ele tem que fazer alguma coisa para ser melhor que os outros, para se destacar. Ele tem que ganhar corrida, ele tem que ser rápido no tempo, né? Uhum. Apesar da gente estar falando também de rally de regularidade, onde também tem que ter habilidade de pilotagem, tudo que eu também vou falar disso, mas focando aí praticamente aí nos destaques da Fórmula 1, você vê que o cara tem que fazer algo diferente. Sim. E aí veio o Schumacher, né, depois do Senna, e ele começou a se destacar, a ganhar, e foi aí multicampeão, né, foi 7 vezes campeão. E acho que o que é interessante a gente olhar para a Fórmula 1, que muitas das técnicas podem ser aplicadas para rally também, né? Isso. Com a vantagem de que a Fórmula 1 é 100% filmada, né? 100% filmada. No caso do rally é meio impossível você conseguir pegar uma prova de Dakar e ficar 100% filmando os carros ali, porque é uma prova muito longa, certo? Não é uma pista fechada, né? Então, hoje, com essas técnicas, com câmeras, com telemetria, com a gravação de tudo, a gente consegue extrair algumas informações que antes eram segredos, né? Que a gente não sabia. Por exemplo, como o Fangio era um piloto mais rápido que os outros, o que ele fazia, como é que o Stirling Moss pilotava, o que ele fazia diferente dos outros para se destacar. Uhum. E você viu quando parecia que ninguém mais ia ter um resultado tão expressivo aí que nem o Schumacher, aparece o Hamilton. Né? E você, ninguém vai nunca mais andar tão rápido que nem o Hamilton. Certo? E aí vem um garoto substituindo o Hamilton quando o Hamilton estava com Covid, e vai lá, senta no carro dele e dá um show. Né? Quase que o cara ganha. Ou seja, é o carro, é a técnica, é o quê? É tudo, né? Porque o companheiro de equipe do Hamilton estava lá, praticamente com o mesmo carro, devia estar com o carro igual, né? E ele não estava andando tanto, né? Que nem o Russell é um inglês, e esse rapaz, esse garoto aí, foi lá e surpreendeu. Tanto que bagunçou, inclusive, a negociação de renovação do contrato do Hamilton agora, né? Foi renovado, mas com certeza o Hamilton não está ganhando tanto quanto ele esperaria ganhar, né? Mesmo tendo sido campeão. Então
a passagem desse Russell aí, ali, na substituição dele, né, do Hamilton, quando ele estava com Covid, com certeza fez com que o Hamilton esteja ganhando um pouquinho menos na sua renovação de contrato aí. Tanto que o contrato dele foi renovado por 1 ano, né? Bom, mas falando de rally, como é que se ganha rally? Como é que se ganha rally? Se ganha rally... Acelerando na reta? Não. Tem várias técnicas, várias coisas aí que a gente vai discutir. Por quê? Porque se esse pessoal ganhou, eu pesquisei, fui ver vídeos todos esses caras que eu citei, né, de como é que o cara andava mais rápido, existem análises, né? E algumas dessas análises, felizmente, aí coincidiram com coisas que eu vivo falando. Eu sou um eterno inconformado, como eu falei em relação a isso, e, por exemplo, falando da minha própria experiência, quando eu comecei a dirigir, eu estava indo com um Passat, tive um Fusca, depois comprei um Passat, e aí eu estava indo com esse Passat lá para Santos, né, descendo a Anchieta, e aí a hora que eu fui sair, fazer uma curva para ir para o Guarujá, assim, eu acabei escorregando, estava meio úmido, e eu raspei na mureta lá, né, mureta, e raspei o carro, e aí fiquei chateado comigo mesmo, falei, pô, como é que eu perdi o controle, como é que faz? Eu cheguei meio rápido na curva, e aí eu comecei a tentar, né, o que eu tinha que fazer se eu perdesse o controle. Eu ainda não fazia rally nessa época, tá, pessoal? Então ainda era simplesmente um motorista, né, comum aí, que fazia algumas barbeiradas na rua, né? Na realidade, inclusive, quando eu comprei o meu Fusca, eu acabei, logo com poucos tempo de uso aí, acabei batendo na traseira de outro carro. Por quê? Porque botei em neutro, né? Botei na banguela, e aí o Fusca não teve freio para parar antes de chegar no carro da frente. Eu acabei batendo aí. Bateu um pouquinho, né? Só o pedido de desculpas aí resolveu, não precisou, o prejuízo não foi nada significativo aí, o cara deixou para lá. Então é o seguinte, a gente vai aprendendo, né? E eu aprendi bastante com esses problemas que eu fui tendo. Então aprendi que eu precisava segurar no motor também para ter freio. Um freio de um Fusca, por exemplo, não é suficiente para segurar o carro. Então aí você vai aprendendo, né, a não fazer, não cometer esses erros. E toda vez que eu cometo um erro, eu procuro aprender por que aconteceu aquilo, como é que eu vou fazer para não acontecer mais. E nesse caso dessa escapada descendo a Serra de Santos, lá descendo a Anchieta, eu comecei a virar o volante um pouquinho, virar um pouquinho nas curvas, como é que eu vou ganhar o controle, se eu tiver muito rápido, o que eu vou fazer? Aí eu li um livro de um piloto português, esqueci o nome dele agora, é Antônio Silva, se eu não me engano, eu vou procurar depois, até para botar nos créditos aí, tá? Eu li o livro dele, eu tenho esse livro ainda até hoje, e eu fui ler, né, quais eram as técnicas, como é que o cara pilotava, como é que ele escapava de uma situação. Por exemplo, você está indo num T, numa descida, está descendo, e lá no final é um T. Você vai chegar e vai bater no barranco, você tem que virar para a direita ou para a esquerda. E você ficou sem freio nessa descida. Como é que você vai fazer para sair de uma situação de emergência dessa, certo? Então, ele fala lá que você tem que... Olá, Tozoni, tudo bom? Tozoni, Francisco, Rogério, os amigos aí, Wellington, tudo bem com vocês? Desculpa não ter cumprimentado aí, que eu estava entusiasmado ali na fala. Então, como é que você vai escapar numa situação dessa? E ele falava lá no livro, né, de você pegar, dar um cavalo de pau, né, você vai de traseira, joga de um lado e outro, o carro vai perdendo a velocidade, e se você for bater, melhor bater de traseira, que o motor está na frente, aí você consegue engatar a marcha e ir embora, continuar, terminar a prova, alguma coisa assim, certo? Então aprendi algumas técnicas lá, ainda não fazia rally, mas achei interessante, um livro de rally, e comecei a me interessar pelo negócio. E uma das coisas que eu comecei a fazer
foi esse negócio de virar o volante, virar um pouquinho, né? Teve uma situação também, Flávio Friedman, do Rio de Janeiro, Rally do Rio, grande Flávio, tudo bem? O Henry da Fazenda Coronel Jacinto, Leonardo. Então é o seguinte, teve uma vez que eu passei eu aquaplanei na Avenida Bandeirantes com meu pai estava de passageiro comigo, eu fui buscar ele, estava com o bendito do Fusca logo no início, sem saber nada, né, de dirigir, era simplesmente um recém peguei a carteira, né, recém-formado, motorista, vai, mal sabia segurar o volante naquela posição que ensina na autoescola, né, como é que é? 10 para 5. 10 para 5. 10 para 5. Segura aqui embaixo e 10, faltando 10. Era dessa posição que se dirigia, que se aprendia na autoescola antigamente. E até para a mão de baixo ficar próximo de mexer a alavanca do câmbio, né? Hoje mudou, os carros são automáticos, hoje você dirige que nem na Fórmula 1, as mãos próximas assim, certo? Então nós pegamos estava chovendo, pegou um lugar alagado assim, e a hora que eu percebi assim, o carro aquaplanou, aí né, o instinto é de frear, eu dei aquela tocadinha, eu percebi que ele começou a aquaplanar, eu já soltei o freio, aí o que eu vou fazer, né? Se eu deixar, o carro vai bater. Eu comecei a acelerar de leve o carro e comecei a virar o volante para lá, para cá, pronto. Ganhei a dirigibilidade do carro de novo. E aí eu lembrei disso depois que eu tive o acidente do Passat, comecei, toda vez que eu entrava numa situação de risco, comecei a virar o volante. E eu comecei a fazer isso também no rally, né? Não sei se vocês sabem, eu faço rally há 36 anos, já trabalho para o Rally da Mitsubishi há 26 anos, agora estamos entrando no 27º ano. Então eu já dirijo essas caminhonetes aí em off-road já há muito tempo. Né? Não só caminhonete, mas dirigi Gol, Chevette, Passat, estou falando em terra, hein? Em terra. Corri de Passat, rally de velocidade. Ó. Fui piloto de rally de velocidade. Então qual é a primeira técnica? Estou começando a ficar curioso. Então a primeira técnica que eu aprendi foi essa de virar o volante para lá e para cá, tá? E demorou, eu fazia, o negócio dava certo, eu ganhava o controle na curva, não entendia o porquê, né? Demorou anos para eu entender por que aquilo funcionava, né? E outro dia, assistindo um vídeo, eu tive o prazer de assistir, vendo um vídeo aí do... Análise técnica, né? Análise técnica. De Fórmula 1. Eu já tinha visto, eu reparava quando o Ayrton Senna pilotava que em algumas curvas ele dava uma mexidinha no volante. Eu tô falando, será que é impressão? Será que tá pesado o carro? O que é? Por que ele faz isso? Mas a gente não tinha análises naquela época para saber, ninguém fazia essas análises, né? E hoje a gente tem pilotos aí, pessoas que têm vídeo, né, tem canal, né, e fazem essas análises. Então vou mostrar para vocês aí uma análise aí que eu descobri aí do cara, né, do multicampeão Schumacher fazendo curva. Vamos ver aqui. Compartilhar. Então esse aí é o Schumacher. Isso. Aí vocês falem pra gente aí. Então olha aí, essa aí é a aceleração, ele vem com a throttle lá é o acelerador, ele vem acelerando fundo, aí você vê que ele tira o pé do acelerador um pouco, começa a fazer curva. Suave, né? E dá uma parada. Parei. Aí ele tira no final lá todo o pé do acelerador e o acelerador vai lá para baixo, ele está freando para fazer a curva. E isso em roxo. E você vê aí num rosinho, uma cor rosa laranja, aí, né? Laranja, vai. O Herbert, então você vê que o Herbert tira bastante o pé para fazer a curva e ele volta a acelerar no meio dessa pequena curva aí. Então você vê que a variação de acelerador dele é muito maior. Brusca, né? Muito brusca, né, em relação ao que o Schumacher fez. Né? No final é igual,
Mas vamos ver, vai um pouquinho mais para frente para a gente ver a diferença de velocidade, né? É o que ele consegue atingir com essa técnica de aceleração, certo? Isso. Vocês já vão entender aonde eu quero chegar. Vai. Um pouquinho mais para frente. Uhum. Aí a gente vê a velocidade que o Schumacher vinha. Ele já vinha numa velocidade crescente. Aí, como ele teve que tirar o pé do acelerador, a velocidade ficou constante. E aí, quando ele tirou o pé totalmente lá no final, caiu bastante a velocidade, certo? Então, vamos ver como é que vem a velocidade do Herbert. Você vê que ele já vem numa velocidade menor, ele vem acelerando constante, ou seja, o Schumacher começou a acelerar antes, eles estavam com o mesmo carro, tá? Só lembrando isso aí, com o mesmo carro, então ele começa a acelerar antes, então ele chega mais tempo com uma velocidade maior, e aí você vê que naquela tirada de pé que o Herbert deu, que ele tirou o pé totalmente, ele perdeu mais velocidade e o Schumacher manteve a velocidade. Ele continuou acelerando, ele tirou um pouco o pé do acelerador, mas ele continuou acelerando até o local onde ele tirou totalmente o pé do acelerador. Dá para ver como é mais eficiente, né? Você vê que ele vai mais devagar no acelerador, né? O Schumacher é muito mais eficiente em relação a manter a velocidade, né? E agora vamos ver como é que fica o volante. Como é que o Schumacher ficou nessa parte? Como é que ele manteve o controle do carro fazendo a curva, certo? Exatamente. Então você vê aí, ele vem praticamente na reta, o volante vem quase reto, mexendo um pouquinho. E aí quando ele vai chegando na curva, ele está fazendo um negócio que eles chamam de steering, que é ficar mexendo o volante de lá para cá. Eles não estão vendo a minha mão aqui, né? Então, sim, ó. Ah, tá desse jeito, tá legal, né? Ótimo, eu não estava vendo essa imagem. E você vê que o Herbert, ele mexe muito menos o volante. Então, é aquele negócio, você vira para fazer a curva e deixa o volante naquela posição. Então, você está agindo aí que nem o Herbert, por exemplo. E se você fica brigando com o carro, né, como se estivesse brigando com o carro na curva, você estaria aí dirigindo que nem o Schumacher e que nem o Senna também. Você vê nas câmeras on-board o Senna fazendo a mesma coisa. Inclusive é falado isso em outros vídeos, né? Quer dizer, esse movimento do volante permite com que o carro mantenha a tração na curva, mesmo numa velocidade maior, certo? Exatamente. O que faz isso? Por que vale a pena você mexer? O que acontece com o carro que faz com que você tenha mais controle e mais aderência? Quando você vira o volante dessa forma, né, fazendo esse steering para lá para cá, quando você começa a fazer uma curva, o carro levanta, certo? Ele joga todo o peso para um lado. Então, se você entrar muito brusco sem frear, você vê que o carro levanta como se fosse capotar. O pneu, às vezes, até começa a cantar. Então, como é que você evita isso? Nós temos, eu até tenho um vídeo aí que eu não botei, fiquei de passar para você, mas tem um vídeo que eu vou passar depois. Depois que você me passar, eu ponho nos comentários o vídeo. Isso, é um vídeo assim que o pessoal tem um TV, ele vem fazendo um 180 e um TV capota. Aí vem um outro atrás e no meio da curva que o carro está levantando, o cara contra-esterça, né? Ele contra-esterça e consegue voltar o carro, e aí, em vez de ir para o lado certo, ele vai para o outro lado, mas ele não capota e consegue voltar. Então, como é que você faz uma curva, né, não correndo esse risco para levantar? É o contra-esterço. Você vai virar a roda para o lado de fora da curva, o carro volta para o chão, certo? Então, agora você imagina se você começa a fazer esse movimento, então você não deixa nem o carro levantar. Você faz com que as quatro rodas permaneçam no chão. Isso que é essa técnica do steering. Tá? Legal. Então, vamos ver mais um pouquinho aí para frente. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Pessoal, se tiver alguma pergunta, vocês mandam aqui, né? O Wellington mandou um comentário, isso pode ser o botão de alívio onde o piloto fica sentado em cima. Bom, se tiver alguma pergunta, pessoal, vocês mandam aí, tá? Deixa o Lorival continuar a avançar aqui na técnica de curva. Vamos lá. Que tem mais coisa aí pela frente, certo? Então, que agora nós vamos ver a forma da entrada da curva, certo, Lorival?
Certo. Bom, então dá uma parada aí nesse caso aí. Hum, Então, assim, quer que volte? não, Não. pode deixar parado, pode aí. Aham. Então é o seguinte, pessoal, eu já tive em várias capotadas, a maioria delas é em curva, né? Já capotei em curva de baixa velocidade para a direita, para a esquerda, a 9 por hora, já capotei a 20 por hora. Então é o quê? É que faltou essa contra-extersão, né? Você contra-esterçar, ou seja, você virar para o lado de fora da curva quando você percebe que o carro está levantando. Os dois casos que a gente capotou em baixa velocidade, assim, foi meio que imperceptível. O piloto não teve essa percepção. Eu também estava dentro do carro, também não tive essa percepção. Mas se você já se prepara para que isso pode acontecer, você dá essa mexida no volante, você já quebra essa levantada que o carro ia dar e você faz ele baixar. Quando baixa, né, você fica com uma outra coisa que é interessante, é o grip. Você volta a ter os 4 pneus no chão. Então você lembra, você está fazendo a curva, o carro começou a levantar, você está o quê? Com 2 pneus apoiados, certo? Ele começou a levantar para capotar. Então, quando você contra-esterça, você faz ele baixar, Aumenta a tá? aderência. Então, se você faz esse movimento antes dele levantar, que é esse movimento do steering, você já está evitando, além dele capotar, você está mantendo os 4 pneus no chão. Uhum. Então, se você estiver acelerando, você vai ter mais grip, certo? Então, com isso, que nem o Schumacher está fazendo aí, ele está acelerando na curva, né? Pela figura no início da curva lá, que ele tirou um pouco o pé do acelerador, mas ele continuou acelerando. Então, é isso que você consegue fazer com essa técnica. Você consegue manter a aceleração. Uhum. E tem mais uma coisa, né, que eu aprendi durante esses anos aí de levantamento, de conferência de prova, de estar andando, que eu aprendi a frear com o pé esquerdo. Então, ao mesmo tempo que eu estou acelerando, eu preciso diminuir a velocidade, eu vou lá e piso de leve no freio. Então, é aquela acelera, freia. E qual é a vantagem de você ganhar, né? O que você ganha freando com o pé esquerdo? Não dá para tirar o pé do acelerador e vir para o freio? Não, o tempo que você leva para tirar do acelerador e pisar no freio é muito tempo, é o suficiente para o carro capotar. Então você tem que estar ali, ó, muito próximo, né? Você tem que estar muito próximo Quer que eu coloque o videozinho? para poder estar freando e acelerando para ter o controle do carro. Vou colocar um videozinho aqui para vocês, bem legal, pessoal, dessa técnica, né? Que é pilotagem na neve. Não, outro. Ah, esse aqui? Você quer? Esse aí. Bota esse aí. Vamos ver aqui. Então, esse aí, ó, tem uma imagem, isso aí do WRC, você vê que o piloto, ó lá, tirou o pé da embreagem, botou no freio e ele controla, né, vai controlando. Você vê que o tempo de reação dos pés aí é muito maior e ele vai usando o volante e acelerador e freio aí para poder controlar o quanto o carro derrapa para fazer a curva, certo? É isso aí. Quer dizer que seria absolutamente impossível de fazer isso, certo? Se você tivesse usando um pé só para acelerar. Não dá tempo. O tempo de reação tem que ser menor, né? Tem que ser muito mais rápido. Você tem que reagir muito mais rápido para conseguir ter o controle do carro. Então você vê que ele usa o volante, ele usa o acelerador, usa o freio, que ele já está na marcha ali, né? Ele já botou a marcha. Você vê que tinha o pé da embreagem lá, que ele usou para fazer a largada. Depois ele vai só, né, no acelerador, freio, e virando o volante para lá, para cá, contornando, contra-esterçando, para controlar o quanto o carro está escorregando na curva. Então, a hora que você está fazendo a curva, se você acelera, ele continua escorregando e sai da curva. Então, você tem que dar uma cutucada no freio para o carro voltar. Então, o quanto você está acelerando ou freando, você vai controlar o quanto ele escorrega ou o quanto ele volta, o quanto ele deixa de escorregar. E aí você volta a acelerar e o carro vai para frente. Então, você tem que estar virando o volante para apontar para onde você quer. E a gente vai ver mais para frente aí essas técnicas aí de como fazem na Fórmula 1 e como a gente pode fazer também no Rally. Uma outra coisa que acontece, pessoal,
mais para frente no final eu vou falar da passagem para a lombada, mas serve agora também, que a hora que você freia e acelera, você lembra, quando você acelera, a frente levanta, certo? A traseira abaixa, a frente levanta, e quando você freia, a frente abaixa e a traseira levanta. Então, tem a transferência de peso, tem quando você freia, você segurou a roda traseira e o motor está empurrando, então ele abaixa a frente, ele fecha a suspensão. Então, isso é uma transferência de peso. Então, você também consegue transferir o peso do carro por uma freada ou por uma condução, para fazer uma curva, né? E existe mais uma coisa, além de você transferir o peso, existe uma outra coisa que a gente tem que O fazer. Henry tem uma pergunta aqui até. Vamos ver a pergunta. A gente já volta nessa coisa que tem que fazer. Seria como recuperar o controle da direção quando o carro derrapar, o volante deve estar esterçado para o lado de dentro da curva. Não é praticamente isso? Henry, assim, exatamente. Você quer recuperar o controle da direção, né? Então, você está fazendo uma curva muito rápida, certo? E você virou demais o volante, ele não vai responder, certo? Você está vindo muito rápido, você virou o volante, ele vai acabar escorregando reto. Exatamente isso que você está perguntando aí. Teu comentário é bem pertinente. Então, como é que você recupera o carro nessa situação? Você volta o volante, freia e volta a virar de novo. Então, ou seja, você vai ficar fazendo esse movimento para que o carro volte a ter gripe e responder para fazer a curva. Exatamente. Certo? Exatamente. Então, tá aí o exemplo bem prático. Então, quando se assusta assim, se você continuar com o volante virado e freado, o carro vai escorregar reto. Para você ter o controle, exatamente. Você tem, volta o volante e volta a fazer a curva. Volta o volante e vai fazer a curva. Você vai ver que esse balanço faz com que o carro abaixe as rodas e você volta a acelerar, e freando com o pé esquerdo, você consegue jogar o carro de lado e conseguir recuperar aí para fazer a curva, né? Evita a capotada e faz a curva. Vamos ver a técnica de fazer a curva, então? Vamos lá. Então vamos lá. Vamos novamente voltar ali no nosso videozinho aqui. E aí nós vamos colocar novas informações aqui, né? Bom, vai para outra figura. Isso. Essa aí, ó. Você vê que a linha verde é a curva geométrica. né? A curva geométrica ideal para você conseguir fazer essa curva aí com o carro. Seria a curva ideal. Só que você repara o seguinte, nessa curva ideal, essa curva verde, você teria que estar o quê? Diminuindo até a metade dela, né? Que é onde está esse traço verde aí, o apex, que é o ápice dessa curva, né? O ponto mais alto dela, o ponto culminante dela. E aí você ainda continuaria fazendo a curva na saída. Então ali você estaria acelerando. Então metade da curva você estaria freando e metade da curva você estaria acelerando. Pô, é o ideal, parece óbvio. Mas não é a forma mais rápida de se fazer, certo? Mas não é a forma mais rápida, exatamente. Não é a forma como os grandes pilotos, os pilotos que ganham provas aí, estão fazendo, certo? Então, se você quer fazer como a maioria das pessoas, ou você achar que essa é a forma ideal... A tendência natural é seguir a linha verde, certo? Só que os grandes pilotos seguem a linha vermelha, certo? O que é a linha vermelha? A linha vermelha, o cara abriu para fazer a curva para que ele consiga ter uma saída com maior velocidade. Então, nesse início da curva vermelha, a hora que ele começa a fazer, ele dá aquela jogadinha na traseira do carro para que ele começa a virar o volante e solta a traseira do carro. Isso chama-se rotação. Ele faz a rotação do carro para que ele tenha a saída o mais rápido possível. Então ele consegue ter um alinhamento mais rápido do volante, da roda dianteira com a traseira, para que ele consiga ter uma aceleração o mais rápido possível. Então ele sai lançado dessa curva. Isso, curiosamente, não sabia dessas técnicas, né? Não tinha estudado isso ainda, mas eu fui fazer um teste de pneu uma vez numa pista
e estava lá testando os pneus. Eu estava só sentado no banco do navegador ali, do passageiro, e fazendo as anotações de tempo, vendo a velocidade que a gente estava chegando, estava vendo, né, estava anotado o pneu que a gente estava usando, as libras, e a gente estava variando a pressão do pneu para cima, para baixo, e vendo se melhorava ou não. E aí a gente estava numa pista de autocross, então tinha o caminho que todo mundo fazia, e o pessoal entrava que nem essa linha verde está aí. Uhum. Eles entravam cortando a curva. Uhum. Que é a forma mais natural de se fazer. Que é a forma natural. E que o carro vai escorregar menos. A linha verde é onde você vai ter menos o carro perdendo tração e escorregando, né? Mas não é a mais rápida. Então essa saída, assim, aí você era obrigado. Como você cortou no início da curva, você entrou cortando a curva, aí a saída é a mesma coisa. Você ainda está fazendo a curva e você vai fazendo ainda a curva. Então demorava para sair. Nós chegávamos no final dessa retinha, era um circuitinho de autocross, a gente chegava no final a 60 quilômetros por hora. É baixo, né? Pô, é pouco, assim, para um carro de autocross, de corrida e tal. E aí eu pedi para o piloto fazer o que a linha vermelha está indicando. Aí eu falei, ó, não entra no trilho dos carros, mantém mais à esquerda, vai no fundo e corta. Corta a curva depois, dá aquela escorregadinha e sai lançado. E nós saímos lançados, só numa tentativa ali de ver o que acontecia. E a gente fez a curva dessa forma algumas vezes. A gente passou a chegar no final dessa reta 10 quilômetros por hora a mais. Tá? Então funciona. A gente saía lançado, certo? E conseguia, se a gente chegava lá, a gente já na reta a gente já sai com mais velocidade. Então, rally, que nem a Mitsubishi Cup, né, Tozoni, que nem essas provas lá na Fazenda Coronel Jacinto, que inclusive vai ter lá o Paulista Off-Road, né, vai ter Copa lá. Então, essas provas que são circuitos mais fechados, assim, que tem bastante curva, você tem que ganhar na saída de curva. Rally se ganha na saída de curva, não se ganha na entrada da curva. Se você entrar muito forte, você vai acabar saindo lento no final da curva, né? Então, uma forma de você sair rápido na curva é como está desenhado nessa figura aí, esse traço vermelho. Sim. O Wellington acabou de perguntar se no asfalto ainda é viável usar essa técnica ou apenas no off-roads. Essa técnica é do asfalto, Wellington. Quem fez isso aí, quem está fazendo isso é o trekking do Schumacher. Isso aí é da Schumacher na Fórmula 1. Mas funciona também no Rally. Então, por quê? O Schumacher e o Senna e o Alonso, né? Tem até um vídeo do Alonso também, acho que a gente não botou agora, mas tem uma de que o Alonso usa muito isso. Ele chega, joga o volante, aí faz o carro dar aquela escorregadinha e ele faz a curva. O Alonso tem uma técnica diferente. O Schumacher ele já tem essa técnica, inclusive para fazer aquelas chicanes. Ele faz exatamente desse jeito lá. Eu estava analisando aí aquela em Mônaco, que tem aquela no final do túnel que você faz 90 graus para a esquerda, 90 graus para a direita e entra naquela reta aí que tem que entrar acelerando, né? E ele usa essa técnica que está no vermelho, exatamente. Ele abre para fazer a tangência, né, no final da curva lá e ele conseguia sair mais rápido. Você vê que aquela jogadinha que ele dá no finalzinho da curva, assim, que ele veio mais aberto, ele consegue ter uma visão e consegue acelerar antes do outro. O outro ainda está fazendo a curva. E ele não, ele já está com o carro mais alinhado e consegue uma velocidade maior. Você repara que quando você está com o volante virado, se você acelerar muito, o que acontece? O carro não vai para frente. Ele começa a sair de traseira, começa a sair de lado. Então, o carro, né, que não tem controle de tração, ele vai escorregar. Certo? Se você tem um carro no asfalto, na cidade, na rodovia, que você tem controle de tração, ele vai tirar potência para que o carro não patine, para que o carro não escorregue, certo? Mas os nossos carros de competição, ele vai escorregar. Então, se você acelerar demais para sair da curva, vai acontecer isso. Para que ele não escorregue,
ele tem que estar com o volante alinhado, ele tem que estar reto. Então você tem que imaginar a curva e aí também lembrar, né? Vai acelerando, não pode acelerar demais, você vai acelerando progressivamente e lembrar da técnica do steering, certo? Que o Schumacher fazia, que o Senna fazia, certo? Lembrar dessa técnica e que esses garotos novos aí que estão dando trabalho aí também fazem. Uhum. E com certeza esses garotos novos que estão fazendo aí, que né, lá no Dakar tinha um garoto novo da África do Sul, o cara estava em quarto lugar na geral, certo? Ele estava indo muito bem. Com certeza ele tem uma habilidade aí para fazer algo a mais que os outros fazem. E com certeza, né? Na reta, todo mundo acelera igual. Você vê que o cara dá lá a velocidade máxima, ele chega ali, mantém e acabou. Né? Uhum. No Dakar, a velocidade máxima esse ano estava limitada a 180 por hora para os carros, né? para as motos, para os carros. Caminhão a 140, o TV estava limitado a 130. Então, o cara chegou na velocidade máxima, ele vai controlar ali, ele vai ficar andando naquela velocidade. Então, linha reta, velocidade máxima, seja no autódromo, seja no rally, todo mundo faz igual. Então, como é que você vai fazer diferente para ganhar a prova? Você tem que ganhar na curva. Então, você tem que aprender a sair, né, a fazer a curva mais rápido. Como é que você vai aprender a fazer a curva mais rápido? Você pode ficar treinando, treinando, né? E tá rápido, tá rápido. Não, tem que ter técnica. Você tem que analisar as técnicas, como é que os caras fazem, como é que os outros fazem para ir mais rápido, quem está ganhando a prova, como é que faz. Então, quando a gente consegue uma informação de uma telemetria dessa, Que é raro conseguir, que né? é raro você para você conseguir descobrir o que o cara está fazendo no volante, o que ele está fazendo no acelerador, né? Que ele está pisando no freio, né? Isso é interessante. E aí a gente analisar como é que o cara fez aquilo, seja no asfalto ou seja na terra, a diferença vai ser o grip. Mas a gente vê que os pilotos de Fórmula 1, os grandes pilotos aí que já foram campeões, eles estavam usando essa técnica, né, da rotação, de chegar e dar uma desgarrada no carro. Você vê que ele não vira tanto o volante, o carro escorrega ele para quê? Para ele voltar o volante para frente, para ele começar a acelerar, né? Por isso que o volante não pode estar virado, porque se ele der motor, o carro roda na curva. A gente já viu vários carros de Fórmula 1 rodando aí na curva. Uhum. Então você tem que controlar o pé, aquela ansiedade de dar motor no final lá, né? Segurar um pouquinho esse ímpeto aí, para voltar o volante, começa a acelerar e já começa a virar o volante. E aí, como está virando pouco, que o carro está escorregando, você vai aumentando a aceleração gradativamente. Certo? E aí você vai ver que a tua velocidade final na reta vai ser maior. Saudações aos amigos portugueses. O Fernando Carvalho deu boa noite aí lá de Portugal. E aí Tudo bem, Fernando? Obrigado aí pela sua participação aí. É um Muito prazer, bem. é um amigo de Portugal acompanhando nossas lives aí. Muito bem. Então, vamos ver um pouco. E na neve, hein? Como é que a gente faz a pilotagem na neve? Como é que é a pilotagem na chuva, na lama, na neve? Vamos ver um videozinho aqui interessante? Temos um videozinho aqui interessante para vermos pilotagem na neve. Esse vídeo aí é um piloto do WRC que ele compartilhou aí nas redes sociais. E a gente vai, a sapatilha é igualzinha a minha aí, né? Então você vê que ele trabalha acelerador e freio o tempo todo ali, ó, ele está o tempo todo freando, acelerando, freando, acelerando. Então você vê que ele controla o carro, ele não está com velocidade muito alta, né? Você vê que o acelerador toda hora ele está tirando o pé, justamente para controlar. E você vê que ele bomba o acelerador, ele faz o pump do acelerador para ganhar tração, certo? Exatamente. Não é só o freio, ele vai bombeando o acelerador para ganhar tração, né? Olha a curva. Então você vê que ele vai aí, ó, tá com tração, agora ele vai perder um pouco do brilho, freou para voltar o carro começa a escorregar, ele freia. Então, freio, acelerador e volante, você consegue botar o carro no trilho. E na lama, assim como também na neve, você não tem gripe, né? Você tem que controlar o quanto você está acelerando
e tem que usar o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo ali. Você vê que ele vai alternando para ter a reação rápida. Então ele controla se vai para um lado, vai para o outro, conforme ele está acelerando ou está freando. Então você tem que usar o acelerador e freio também para fazer curva. Não é só o volante, né? Uhum. Olhando essa imagem, eu me lembro de uma coisa que eu li agora há pouco tempo. Um vídeo falando da época do Senna na Toleman, né? Como é que o Senna se destacou, como é que ele conseguiu um grande destaque logo no início. Vocês lembram que logo no início lá ele estava ganhando do Prost. Do Prost. Estava ganhando do Prost, interrompendo a prova, né? Como é que o Senna se destacou quando ele foi fazer o teste na Toleman lá e ele conseguiu andar mais que os outros? Eles fizeram, naquela época não tinha telemetria, e aí entrou uma empresa durante aquele período, ele fez os testes, depois na prova que ele começou a correr, que colocou uma nova turbina no carro dele, e ali na Toleman, eles botaram um sistema de telemetria para saber como é que estava acelerando, quanto estava indo de gás, tudo, né? E aí eles conseguiram descobrir por que o Ayrton Senna andava um pouco mais que os outros, né? O Senna, como o turbo, ele tinha um lag, ele demorava mais para entrar, ele não é automático, não acelerou. Ele tem que abrir, né? Ele tem que abrir. Uhum. E aí eles perceberam que o Senna ficava com o pé na embreagem, ele acelerava um pouquinho, meio acelerador assim, né? E aí ele soltava e a turbina já estava cheia. Então ele fazia isso na saída, fazia isso nas curvas. Quando ele tinha que frear, ele freava e já voltava o pé no acelerador para abrir o turbo. E aí ele sempre estava com mais potência do que os outros. Então ele compensava o lag fazendo com essa manha aí de estar botando o pé lá no acelerador um pouquinho antes. Então ele tinha uma precisão lá de que ele botava exatamente no giro que a turbina começava a encher. A atuar, né? Então ele ganhava esses delayzinhos, aí ele ia tirando, esses delayzinhos do lag, do turbo entrar, tudo ele ia compensando. Então você vê, cara, o cara que anda na frente, ele tem alguma carta na manga, ele faz alguma coisa a mais, ele faz alguma coisa diferente dos outros. Porque acelerar, todo mundo tem coragem de acelerar, né? O problema é aquela manha de como é que se anda bem na areia, né? Como é que se anda bem na neve, na lama, no asfalto, e aí vai, cada um vai desenvolvendo as suas dicas, né, de como andar. E você sabe como é que faz para andar bem na areia? Não é acelerando tudo também, não. Não é. Se você acelerar tudo na areia, né, você vai afundar. Atolar, né? Eu fiquei impressionado quando na chegada do... Tudo bem, Valdir? Um abração. Ó, Valdir, nós vamos andar junto ainda, hein, Valdir? Precisamos aplicar todas essas técnicas aí de pilotagem. Quando eu estava na chegada dos Sertões, o Sertões chegou em Fortaleza em 1999, eu estava lá, eu tinha ido como apoio, e aí eles fizeram uma largada simultânea, largavam 10 carros e faziam uma volta lá pelas dunas, assim, e aí voltava. Então, esse ano quem chegou lá, quem estava ganhando era o Hamburgo foi campeão em 99, estava com o navegador o Beto depois virou piloto e infelizmente acabou tendo um acidente e faleceu. Mas o Hamburgo, que era dali de Fortaleza, assim, falou, o cara ganhou porque ele é daqui de Fortaleza. Não, ele ganhou o rally e ganhou essa especial, a última especial, que era uma volta nas dunas, eram 2 voltas, então largavam os 10 carros juntos, e aí largava, o pessoal dava a volta, passava lá, depois passava de novo onde a gente estava assistindo a largada ali, e aí voltava e tinha chegado. Gente, a impressão que eu falei é o seguinte, né? A expressão foi, não é possível que o cara já deu uma volta. Primeiro que na largada ele já largou na frente de todo mundo. Então a reação dele foi mais rápida? Não, a reação dele foi a mesma. Eu vou explicar por que ele saiu na frente.
E aí, na segunda volta, ele já estava na frente, passou na frente de todo mundo e depois chegou um caminhão de tempo na frente. Eu fiquei impressionado. Falei, nossa senhora, como é que esse cara cortou caminho? Não é possível. Não é possível botar tanto tempo nos outros aí. Levou muitos anos até eu entender por que ele andava rápido assim. Porque o cara tem um controle de tração no pé. Sabe? Ele sabe o quanto acelerar, o quando tirar o pé na areia. Porque na areia todo mundo afunda o pé, o carro patina, afunda na areia e não anda. E ele não, ele é um super piloto que sabe exatamente o quanto acelerar e o quanto tirar do pé na areia para fazer com que o carro flutue, para que o carro aproveite o máximo a tração. Eu já falei aqui para vocês, né? Inclusive numa troca de ideias aí com o Henrique, eu falei, olha, o que movimenta o carro? É o motor? É o motor? Não, Não é o motor. O motor que movimenta as rodas. movimenta? Exatamente. O que movimenta o carro é o atrito do pneu com o piso, seja ele areia, seja gelo, seja lama. Então você tem que ter essa sensibilidade de perceber se o pneu está patinando ou não, né? O quanto está de gripe aí. Então esse negócio de virar o volante para baixar, para o pneu ter gripe, para você acelerar adequadamente para ter a tração do pneu, né? Isso é técnica, é isso que você tem que pegar essa sensibilidade para sentir o quanto que o carro está rendendo. Porque às vezes você está acelerando demais e o carro não está rendendo, não está andando, porque ele está patinando. Então, o tempo todo na pilotagem, você tem que vestir o carro, sentir o carro, né? Você tem que estar com um banco bem confortável ali para você sentir que o carro está escorregando, que o carro está patinando. Você tem que ouvir o barulho do motor, ouvir o barulho, né? Eventualmente que os pneus estejam fazendo, e você tem que pilotar de acordo com isso. Então, não é só acelerar, né? Pilotar é um dom que nem você tocar um instrumento musical. Tem gente que toca um violão que parece que o cara nem está batendo nas cordas, né? E tem outros que parece que está lá, né, dando surra nas cordas do, do violão, certo? Então é isso. Tem gente que está dando surra no carro e tem gente que está sendo um maestro ali na condução do seu veículo. Então, gente, sempre tem como a gente se aprimorar, a gente passar a pilotar melhor ainda. Então, pessoal, se vocês quiserem treino, nós estamos abrindo treinos para técnicas, para aprimorar. Existe mais uma última técnica que eu ainda não falei, que é a técnica de passar lombada. Nós vamos fazer um treinamento lá na Fazenda Coronel Jacinto, né? É isso aí. Vamos montar esse curso lá de pilotagem para aprimorar a pilotagem de quem quer. Aprimorar com o quê? Com técnica, com medição, com GPS, para ver a velocidade, para ver o tempo que você fez. Então você vai lá, vai dar várias voltas, vai fazer o seu melhor, depois a gente vai aplicar as técnicas, você vai começar a treinar as técnicas, assim, como fazer uma curva mais rápido, né? Como ir aumentando a sua velocidade, né? Vamos checar a pressão de pneu e vamos dar um histórico seu. Falou, ó, tá vendo? Com essa técnica, com esse pneu, fazendo isso, fazendo aquilo, tá aqui o quanto você baixou de tempo, quanto você melhorou, tá aqui a velocidade máxima que você chegou nesse ponto e assim por diante. Então vocês vão ter um controle técnico de tudo o que você fez no treinamento lá, tá? É isso aí. Se inscrevam, bote aí, depois a gente vai ver aí as datas para fazer, vai ser um treinamento individual aí, né? A gente vai fazer um treinamento com vocês lá na fazenda de desenvolvimento de pilotagem, ok? Quer ver um vídeo aplicado com essa técnica, não? Tem mais uma técnica que é a técnica da passagem em lombada, né? É isso aí. Certo? Que só para a gente encerrar essa parte aqui, Quer que eu ponha o vídeo da técnica? Mostra aí a técnica de passagem de lombada que vocês vão aprender.
Vamos ver, ó, tem um Siena que resolveu aplicar essa técnica, pessoal. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Aí, ó. Isso é só piadinha, tá? Bom, é óbvio que se você ficar passando lomba desse jeito, uma hora vai dar errado e você vai bater de bico, vai quebrar o carro, vai capotar. E a gente já viu várias capotadas passando lombas aí, ou DEPs aí nos sertões e outras provas, certo? Então, existe uma técnica que eu desenvolvi nesses 26 anos aí, levantando prova, conferindo prova, tudo. E eu aprendi como passar lomba sem saltar, sem dar uma panca, né? Sem trincar o carro, porque quando você vai dando panca, cada pancada que você vai dando no carro, que você faz esses saltos assim, e bate de uma forma não macia, você vai causando micro fissuras dentro do seu carro. Porque cada vez que a roda encosta no chão, que ela dá uma segurada, ela dá uma travada, o motor está empurrando para um lado e a roda está puxando, segurando para o outro, certo? Então vai dar uma pequena torção, vai dar uma pequena trinca, vai trincar uma engrenagem, vai trincar um semi-eixo, certo? Uma homocinética, vai trincar no diferencial. Então a gente já viu várias vezes aí quebra diferencial dianteiro, quebra uma engrenagem, quebra a terceira marcha. Vocês sabiam que a marcha que mais quebra num carro é a terceira? Que é a marcha mais usada, com força, tudo. Então, é nessas horas desses saltos aí que a gente vai é, gerando, né, esses problemas, essas trincas, e o carro não vai quebrar naquele momento, ele vai quebrar lá para frente, quando der uma pancadinha de nada. Não, deu um saltinho de nada, o carro quebrou, o carro está ruim. Não, não é. É o acúmulo de pancadas que ele vem tomando e que acabou resultando ali naquele momento, né, da fadiga do material. Uhum. Tá bom? E como é que é a técnica, então? Bom, a técnica é o seguinte: bota ali o Vou desenho, botar o desenho aqui, só peraí. para matar a curiosidade de vocês aí. Peraí, cadê o desenho agora? Ah, tá aqui, ó. Pronto. Então, assim, ó, imagina que o carro ele está indo daqui para lá, certo? Assim, Ele tá com a roda ele da está com a frente. roda da. Isso, obrigado, eu estava faltando o tempo. Ele está com a roda da frente na lombada. Nesse momento, né, que eu estou ali acelerando, nesse momento, primeiro, assim, quando eu vejo a lombada, eu dou uma freadinha antes, volto a acelerar, e o carro levanta a frente, e aí a roda da frente subiu na lombada, eu dou uma cutucada no freio. Quer dizer, quando a roda tá bem em cima aqui da lombada, Exatamente você dá nessa uma... posição. Eu dou uma cutucada no freio, cutuco e só o freio assim, e o que acontece? Ele baixa e não salta. Então você passa a lombada sem dar um salto. Então você não vai ter pancada, não vai ter microfissura, essas coisas todas. Então você acaba passando as lombas sem sentir e sem perder velocidade, né? Porque imediatamente assim, você pode até tirar o pé do acelerador, cutucar o freio e voltar a acelerar novamente. E aí você vai ver que o carro também, a hora que passa a roda traseira, ele não fica chacoalhando, porque você está acelerando, puxando a frente assim, ele rapidamente já joga o carro para frente e te tira desse balanço da passagem da Ó, lomba. bom comentário do Henry. Você tá praticamente copiando a lombada, né? Exatamente isso que faz, hein? Isso aí é copiar a lombada, copiar a lomba. Então você vai copiando o terreno, né? Você mantém as quatro rodas no chão, você evita quebrar o seu carro, você mantém a velocidade e com isso, né, acaba tendo um ótimo resultado. Né? Ó, Pedro Coleta tá falando que sabia essa da lomba, né, Pedro? Então, essa é uma boa dica, isso aí funciona. Funciona bem. Né? Eu coloco, inclusive, nos ralis de regularidade, eu uso essa técnica para determinar qual velocidade que eu vou botar para o pessoal. Então, quem sabe essa técnica consegue facilmente manter a velocidade. Quem não conhece acaba perdendo um pouquinho de tempo aí, tem que dar uma freadinha aí, né? É isso aí. Muito bom. Tem alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Em relação às técnicas, ó, o Henry propondo um benchmark para os fabricantes de pneu, né? Sim, é uma boa a gente
propor fazer testes de pneu lá na fazenda, Uhum. né? Boa ideia. Vou entrar em contato aí, ver se o pessoal tem interesse aí para a gente fazer uns testes de desempenho, tudo, até para a gente poder Medir gripe, né? Medir a medir gripe, performance dar em um retorno para curva. vocês aí, Isso mesmo. tá? É isso Para a aí, gente pessoal. poder tá indicando aí. Então, se não tem mais dúvidas, né? A gente vai agradecendo aí a presença de vocês na live de hoje. Já passou de 1 hora, o tempo Oh, voou. caramba, falei rápido demais. Eu falei rápido ainda para poder. O tempo, Cleiton Prado. o tempo voou, né? É isso aí, Wellington. Maravilha. Pessoal, deixe aí seus comentários, né? Nos passe aí informações que vocês queiram que a gente analise e traga aqui para conhecimento, para compartilhamento com vocês, Deem sugestões de temas também, temas, para que a gente possa estar lhes ajudando. trazendo conhecimento. Eu fiz um treinamento aí para pilotagem e navegação de rally no sábado passado, foi muito bacana, fiz a filmagem, a gente está trabalhando na estruturação desse curso também. Foi muito bacana, eu fiz com o Cristiano Palmeiras e com a esposa dele, e assim, foi muito bacana, a gente conseguiu achar um jeito deles se entrosarem ali na pilotagem e navegação, que eu acho que com certeza logo logo eles vão estar no pódio aí da categoria turismo. Bom, A boa notícia, pessoal, é que nós já estou trabalhando aí nos levantamentos do motorsport, planejamento, tudo. Logo, logo começam as provas. Vamos esperar a Mitsubishi aí começar a divulgar. Mas enquanto isso, vamos, né, vamos aproveitar treinando. essa pré-prova para investir no treinamento de pilotagem, desenvolvimento de pilotagem. Aguardo o contato de vocês aí para a gente botar isso em prática aí. É isso aí. Certo? Agradecemos mais uma vez os parceiros do canal, Plena Visão Barra Funda, a D1 com a Denim, Street Motors e a SFI Chips, certo? Legal. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Isso. Mostrem para os amigos, chame o pessoal para fazer rally, para vir aí conhecer um pouco de técnica, né? Nós vamos falar de outras coisas também, mas divulguem aí o rally. Jorge Serrano, grande abraço. Né? Obrigado aí pela presença também. Pessoal, Obrigado. e até a próxima. Um grande abraço para vocês, obrigado aí pela participação, tá? Até mais.